Olá pessoal, para quem não me conhece, eu me chamo Marcos Piantá, entalhador, escultor em madeira, e estamos aqui nesse vídeo para justamente darmos continuação às oficinas de entalhe em madeira que já vinham sendo ministradas presencialmente. E agora, infelizmente, com a pandemia, não podemos, no momento, ter aulas presenciais. As aulas essas eram ministradas com apoio da Secultur, Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Paranaguá. Como eu disse antes, com a pandemia, essas aulas foram suspensas devido à não aglomeração. Não podemos ter aulas presenciais. Claro que gostaríamos, porque interagir com vocês, interagir com os alunos é bem mais proveitoso, como assim dizer. Mas eu pretendo, através de videoaulas, trazer um pouco do que é o entalhe em madeira para vocês. Esperamos em breve estarmos de volta, né, com as aulas presenciais, mas enquanto isso não acontece, quero estar interagindo com vocês, aqueles que já estavam nas oficinas e outros que porventura venham, se interessem, um pouco do que é o entalhe em madeira. O entalhe em madeira é milenar. O entalhe em madeira vem acontecendo em vários povos, através de várias gerações. E isso está na história. Poucas coisas registradas em fotos, porque o entalhe, a escultura em madeira, ela tem poucas espécies, poucas obras que resistiram ao tempo. Essa é uma das características do entalhe em madeira. A madeira, por mais resistente que seja, ela não dura 1000 anos. A madeira, por mais resistente que seja, ela é suscetível ao fogo, às intempéries. Diferente das esculturas ou das talhas, entalhes em pedra. Porque o que se usa para se fazer uma escultura? Uma ferramenta chamada formão, é um cinzel. Depois que se descobriu o ferro, essas ferramentas se tornaram mais comuns. Mas eram usadas ferramentas de várias formas para se fazer entalhes, esculturas, em pedra. Temos registro na história de relevos na Índia, né? Temos no Japão escultores em madeira, exímios escultores que eu particularmente acho que eles têm um olhar biônico, né? Os japoneses fazem pequenas esculturas com detalhes. E é isso que nos chega nos dias de hoje. Se pesquisarmos na internet, no Google, a gente vai achar poucos exemplares que sobreviveram ao tempo. Porque o entalhe em madeira é mais recente. Temos exemplo das esculturas de Aleijadinho em Ouro Preto. Os entalhes, os relevos. Fico me perguntando quantas pessoas foram envolvidas naqueles entalhes, naqueles relevos, naquelas igrejas maravilhosas, naqueles santos, né? Venho de uma região que se chama Sete Povos das Missões.
Eu nasci lá na fronteira da Argentina. O que seriam os povos das missões? Foram fundadas missões no interior do Rio Grande do Sul para catequizar os índios, para ocupar o espaço, ocupar o território. E esses índios absorveram a cultura desses povos que vieram. E o Rio Grande do Sul também tem um rico acervo de esculturas de santos. Aprenderam a fazer instrumentos, eram esculpidos também, eram entalhados. Mas isso, se nós pensarmos, é mais recente. Porque se pesquisarmos, nas culturas indígenas já havia essa relação com a madeira. Temos um exemplo aqui em Paranaguá, litoral do Paraná, onde moramos. Os índios carijós eram exímios canoeiros. Eles compravam canoas? Não. Eles produziam, eles faziam sua própria canoa. De que forma? Esculpida. Não tinham adornos. Não. Por quê? Porque eram utilitários. Era uma necessidade que eles tinham de trabalhar com a madeira. Porque a madeira flutuava no rio. A canoa flutuava no rio. E essa madeira era escolhida pelo seu conhecimento, talvez a central, né? O conhecimento empírico que se dá através da vivência e da convivência com alguém que já fazia, seus pais, seus avós, e eram os carijós exímios canoeiros. Sim, exímios canoeiros, mas exímios canoeiros na manipulação, na dirigibilidade da canoa, ou no fazer artístico da canoa também, não se fala. Eles exímios fazedores de canoa. Porque temos hoje no nosso litoral poucos fazedores de canoa. As canoas de um pau só. As canoas que eram cavadas, que são hoje cavadas com enxó. Merece uma pesquisa mais profunda com que esses índios cavucavam essas canoas, né? Merece uma pesquisa mais profunda, sim. Porque eles já trabalhavam com a madeira. Hoje temos índios que trabalham com madeira. Fazem corujas, fazem bichinhos. Usam um ferrinho quente, aquece no fogo e queimam suas peças. Mas é mais recente isso daí. O que eu estava falando é o que ficou de registro mais antigo de madeira. Porque a madeira se perde no tempo, como eu falei. Ela não resiste à intempérie, ela não resiste ao fogo, ela se perde. Talvez, acredito eu, que é isso que fascina na madeira. Uma peça como essa daqui vai resistir quanto tempo ao tempo? 20 anos? 50 anos? 100 anos? Ela já tem 15 anos que eu produzi. Mas sei que ela não vai sobreviver ao tempo. Um dia ela vai se acabar. Um dia alguma coisa vai acontecer que ela não vai resistir. Mas o que eu estou falando? Existe alguma peça de madeira esculpida, talhada, entalhada, pode ser talhada ou entalhada, você escolhe, que resistiu ao tempo para chegar aos nossos dias nos livros da história ou na própria história? Porque sabemos que o entalhe, a talha, pode ser falada talha, ela foi produzida através de necessidades religiosas, necessidades de utensílio.
Assim como se fazia colheres de madeira ou facas de madeira, de pedra, depois se passou a produzir madeira. Mas quando isso aconteceu? Os índios tinham sua religiosidade, desculpa, religiosidade, e aí produziam totens, produziam seus próprios instrumentos para suas ações, né? Instrumentos para os seus cantos, para suas danças. Mas eu digo a vocês que pretendem entalhar, que pretendem se familiarizar com a madeira e com as ferramentas que fazem a madeira, que temos pelo menos no registro da história uma obra que chega aos nossos tempos e que conta uma história. Quer dizer que há mais de 4.000 anos já se talhava madeira? É a última história, o último exemplar, ou mais distante exemplar dos nossos dias que chegou. Essa obra vem do Egito. Não sei se vocês estão conseguindo ver aqui, né? É uma escultura de tamanho natural, em madeira de sicômoro, com os braços incrustados. Foi feito um tronco, tamanho natural da pessoa, e foram incrustados. Isso os jesuítas usaram no Rio Grande do Sul. A forma de fazer a santaria de um tronco só, o santo, e depois incrustar os braços. Fazer os braços em separados e incrustar. Isso também em Minas Gerais, Ouro Preto, principalmente, Aleijadinho e, com certeza, a equipe que trabalhava com ele, realizaram esse trabalho. Essa aqui é uma figura reproduzindo um alcaide do povo, seria uma espécie de político egípcio, né? Por isso ele merecia uma escultura dessa. Então nós vemos que já naquela época existiam exímios escultores. Que se olhar de perto essa obra, você vai perceber a impressão, a fisionomia, como é que se deu num tronco de madeira. Sicômoro, o nome da madeira. Essa obra foi encontrada em uma tumba em Saqqara. E hoje se encontra no Museu Egípcio do Cairo. Essa obra data de 2750 antes de Cristo. É uma das poucas obras, ou talvez a mais antiga obra entalhada em madeira que se tem registro. Não só o registro, a obra está no Museu de Cairo. Mas se as peças em madeiras, elas não duram tanto, por que são feitas? São feitas como adornos? São feitas como utilitários? Por que são feitas? Não é? Eu penso que a paixão do escultor, do entalhador, faz ele produzir sem pensar no tempo que essas obras vão durar. Sem pensar no tempo. Para vocês perceberem essa obra que eu mostrei de vocês, que está no Museu Egípcio, né? Ela não tem muito movimento, né? Mas ela tem um detalhe que chama muito a atenção, principalmente a mim, que a peça, o rosto da peça depois de feita, é cortado, é tirada a parte frontal e ocada, como se fosse uma máscara. E depois colocam aqui no olho pedras preciosas.
Maravilha de obra, maravilha de trabalho. Esses artistas faziam coisas lindas, né? E depois elas eram novamente colocadas aqui. E a técnica do braço, antebraço colocado não numa peça só, essa aqui é numa peça só. Ela vem por anos e anos e milhares de anos, fazendo com que novos artistas, novos artesãos consigam praticar. Mas o que precisa, quero falar com vocês agora, o que precisa para a gente fazer um entalhe em madeira? Mas ele está falando de escultura, não é entalhe, escultura. O que eu quero dizer para vocês é que o entalhe vai levar vocês à escultura. Começa-se no plano, o entalhe, né? Começa-se assim, ó. Uma letrinha despretensiosa, uma plaquinha. E depois essa febre de você querer mais e mais, produzir mais, se desenvolver, ferramentas próprias, vai levar vocês a fazerem obras mais rebuscadas, obras mais detalhadas, por assim dizer, né? Então hoje eu estou falando com vocês sobre isso. O que precisamos para fazermos um trabalho desses, né? Um trabalho desse. Esse entalhe aqui vai levar vocês a isso daqui. É natural. É um processo evolutivo do artesão, do entalhador. Isso vai acontecer. E para isso, esse artesão, esse entalhador, para se tornar um escultor, ele precisa sempre estar pesquisando, sempre estar buscando, sempre estar procurando melhorar o seu trabalho. Fatalmente, digo eu, na minha opinião, que um entalhe no plano vai levá-los à escultura. E quais são as ferramentas que precisamos? Por onde começar? É isso que eu quero falar para vocês hoje. Por onde começar? Começar precisamos de quê? Precisamos de ferramentas. Precisamos de madeira. Uma madeira lisa, pronta. Que madeira? Quais ferramentas? Precisamos de formãos. Não tudo isso daqui, não é necessário para um começo. Se você vai começar, você não precisa comprar um jogo de 200 formãos, 300 formãos. Não é necessário, não é por aí. Eu digo que para vocês começarem um entalhe, vocês precisam primeiro gostar. Quando os alunos chegam até mim, a primeira pergunta que eu faço é por que você se interessou por entalhe? Porque o entalhe, vocês sabem, é uma arte que está se perdendo no tempo. Poucos entalhadores, poucas pessoas se interessam mais. E muitas máquinas, era tecnológica, muitas máquinas esculpindo. Olha, professor, mas tem máquina que esculpe e eu coloco no computador e ela faz o desenho que eu quero. Eu digo, ótimo. Isso faz com que o entalhador seja mais valorizado, porque cada vez o entalhador fica mais raro. Mas sempre vai existir aqueles mais apaixonados. Assim como eu, que lá na minha tenra idade aprendi a entalhar os meus primeiros cortes na madeira e eu não conseguia dormir pensando que no outro dia o que eu poderia fazer. E eu vejo isso nos entalhadores ou futuros entalhadores. Eu digo que quando ele vem e faz o primeiro corte da madeira, ele já é um entalhador. Com exceção, exceto que ele, com exceção se ele desistir, achar que é muito difícil. Mas é pelo começo que se começa, lógico. É pelo começo. E o começo é esse. Você pode começar sozinho, mas você pode ter uma instrução de como fazer. E essa instrução pode vir de um entalhador com mais tempo de trabalho. Que eu sei tudo? Não, também estou aprendendo. E aprendo muito com vocês.
aprendo muito da forma que vocês trabalham, porque as formas que eu trabalho, as técnicas que eu trabalho, eu posso até ensinar. E outras técnicas que não são as que eu trabalho, eu também posso ensinar, porque eu também estudei e estudo sobre isso. Mas vocês podem vir com formas e técnicas diferentes, diferenciadas. Eu já vi alunos que tiveram formas de, poxa, mas foi dessa forma que você resolveu, que legal. Então, hoje nós falamos a madeira apropriada, ok? Temos que ter a madeira apropriada. Mas qual seria a madeira apropriada? Essa que eu estou na mão aqui é a madeira que eu julgo hoje, ou no meu começo de entalhador, a mais apropriada para trabalhar. Cedro rosa. Infelizmente, com o desmatamento, com tudo o que está acontecendo, vai ser muito difícil nós encontrarmos cedro rosa. Existem outras madeiras que estão substituindo e que podem vir a substituir. Mas vai depender de cada entalhador. Eu tenho alunos que trabalham em peroba, madeira dura pra caramba. Eu tive alunos que trabalham em nó de pinho. Nó de pinho é muito duro. Mas e o que a gente precisa para vencer esse desafio de entalhar uma madeira dura ou uma madeira macia? Tanto a madeira macia não é tão fácil de entalhar, não. Precisa de ter um formão com ótimo corte. Então a gente parte para as ferramentas. Você precisa ter uma madeira. Eu digo que para alunos iniciantes, uma madeira apropriada, uma madeira boa de corte, não basta ela ser macia. Macia demais não serve. Tem que ser com as fibras retas, com uma firmeza relativa, que é essa que o cedro tem, o mogno, que já não pode... Não existe mais o mogno, né? E não pode mais também. Mas podemos estar reciclando essas madeiras que você encontra na esquina, uma tampa de gaveta, um móvel antigo. As pessoas estão substituindo por móveis mais modernos e jogando na esquina, numa caçamba, né? Então você pode estar lá e recolhendo, e com isso você tem que saber, aprender que madeira são essa, a cor, a textura da madeira. E é para isso que nós estamos aqui, para esclarecer um pouco vocês sobre, né? Aí não esqueço que estaremos na sexta-feira, vou marcar horário. Quem quiser, adiciona aí 9192-0981, meu WhatsApp. Vamos formar um grupo para tirar as dúvidas do que estamos falando aqui, né? Poderemos estar esclarecendo um pouco mais vocês. Mas a ideia é essa, para não se frustrar com entalhe em madeira. Para não se frustrar com entalhe em madeira. Madeira própria e formãos bem afiados. Os formãos, o segredo do entalhe em madeira está na afiação da sua ferramenta. Eu costumo dizer que na sua cozinha você não se corta com uma faca uma faca afiada. Você se corta com uma faca cega. Mas essa faca não corta nem isso aqui e cortou meu dedo. Porque uma ferramenta não afiada não obedece ao teu comando. Então o formão, a ferramenta para entalhe, ela tem que estar bem afiada para obedecer ao seu comando. Porque daí ela vai fazer aquilo que você precisa. Então, a madeira própria, a ferramenta certa e bem afiada vai fazer com que você tenha um êxito no seu primeiro trabalho. Para que você não se frustre dizendo, eu não sirvo para isso, é difícil. Pega uma ferramenta cega, uma madeira errada, e aí diz, não era isso que eu queria. Não, o que eu quero é que vocês aprendam como começar. E começar é isso, depois o resto é tal. Então no próximo passo, eu vou estar mostrando para vocês o principal, como afiar um formão. Ok, pessoal?
Tá bom? Essa era a primeira parte. Tamo aí, conto com vocês. Ó, valeu. Abraço.